Sempre após as partidas contra os 12 clubes mais famosos do Brasil, surge aquela velha e boa discussão em relação ao bairrismo, e principalmente relacionado ao futebol. Muitos tentam distorcer esse assunto colocando em um mundo globalizado, onde obviamente todo mundo acaba dependendo, querendo ou não, de uma outra parte. Não é isso que eu estou querendo dizer, apenas visando a parte no futebol, no esporte, onde assim é muito importante valorizar o que é seu. No vídeo de hoje, quero comentar sobre a partida de ontem diante o Flamengo, onde, obviamente, com toda a evolução da torcida do Goiás, principalmente nas últimas 10, 15 temporadas, assim como houve uma evolução muito grande dos anos 80 para o início dos anos 2000, é sim uma constante melhora. Com a redução, se você comparar, por exemplo, com os primeiros jogos do Goiás, lá no Campeonato Brasileiro de 2022, contra as equipes mais famosas, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, o Goiás vem tendo maior presença de torcedores de fato do Verdão, nas arquibancadas e nos espaços mais neutros, como ali no cantinho das cadeiras, no espaço família. Quero comentar com vocês como o Goiás pode melhorar isso através, por exemplo, do seu sistema de cadastro. Além disso, sobre a formação, até mesmo de opinião do próprio torcedor, um raciocínio, digamos, mais lógico e da mesma forma até mais emocional de torcer para um clube que representa o seu estado, como o discurso do Goiás acaba afastando muito dos torcedores. Enfim, alguns pontos que eu acho importante da gente comentar, sem loucura, sem extremismo, sem xingar ninguém, apenas uma discussão que eu acho que é saudável sim para o meio do futebol. Só antes de começarmos aqui o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Se você estiver perguntando cadê a análise do jogo, eu quero ver sobre a sua opinião da partida, vou deixar esse vídeo completo na tela final, combinado? Quem ajuda bastante o nosso projeto é a Zapay e facilita bastante a sua vida financeira e no trânsito. Utilizando o nosso código Goiás25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas de IPVA, multas de trânsito, licenciamento e muito mais. Para verificar se você tem algum débito em aberto, é muito simples, só consultar a placa do seu carro ou da sua motocicleta e verificar gratuitamente no aplicativo da Zapay, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Vai lá, baixe, confira se tem alguma dívida em aberto. Caso você tenha, só utilizar o nosso cupom Goiás25 e tem a possibilidade de parcelar também em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. O link da Zapay aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse discurso que infelizmente é pouco batido. Ainda assim, houve uma grande melhoria nas últimas temporadas, tanto em relação de nós como torcedores. Eu que acabo fazendo esse papel meio que de imprensa, apesar de não gostar de colocar esse rótulo, Mas enfim, acho que houve uma evolução muito grande. E da própria torcida do Goiás e dos outros rivais aqui na capital da mesma forma, Tirando um pouco do clubismo de lado, tanto o Vila Nova quanto também o Atlético Goianiense, que teve uma grande crescente de torcida nas últimas temporadas. É óbvio, você vai acabar vendo uma aberração aqui e ali, principalmente do Atlético, alguma venda de ingresso, aquele jogo contra o São Paulo também no ano passado, e aí fica aquele tanto de torcedor do São Paulo ali amontoado. Enfim, é complicado, mas alguns pontos que vêm em melhoria nos últimos anos, se você comparar, por exemplo, com 10, 15 temporadas atrás. E obviamente quando você fala a respeito desse discurso, hoje em dia na internet tudo é extremo, você não pode dar uma opinião, digamos, que vá contra o senso comum. Não estou querendo aqui bater em ninguém, falar que esses torcedores que torcem para o Flamengo, para o Vasco, não têm o direito de ir para o estádio, nada disso, estou muito longe de ter esse tipo de argumento, apesar que eu acho uma besteira sem tamanho você torcer para um clube que você nem sequer conhece a cidade, o seu pai não torcia para aquele time, você só viu na televisão e acabou comprando o discurso da Globo. Eu acho uma pena, porque o futebol ele não é só vitórias, apesar que é sim muito bom. Daqui a pouco eu chego lá falando sobre como o discurso do Goiás é ruim para, digamos, captação, a chegada de novos torcedores, os mais jovens. Mas eu acho que o futebol, seja você ir no estádio, onde você conhece, digamos, todos os detalhes daquela região, do setor onde está o time, a sua família, tem a ligação com um pai, um tio, uma mãe, uma madrinha, enfim, eu acho que não tem preço. Isso no futebol, infelizmente, acaba passando por cima, muito por conta só de títulos e dos mais famosos, o que você vê em São Paulo e Rio de Janeiro, acaba indo para o restante do Brasil. E aquela cultura que você tem, e muito boa, dentro do seu próprio estado, da sua família, do seu bairro, enfim, acaba sendo comprada por um mundo hoje muito globalizado. Não é que isso seja ruim, como eu falei para vocês, é uma discussão apenas no futebol.
futebol. Aí o cara ele quer vir e colocar tudo no mesmo balaio. Ah, então o cara que torce pro Goiás e é bairrista, né, gosta das coisas de Goiás, ele não pode comprar uma calça, sei lá, de uma marca famosa dos Estados Unidos porque não é produzido em Goiás, ou porque não pode tomar Coca-Cola porque não é feito no estado. Aí é uma loucura sem tamanho, porque não tem como, né, você separar o mundo. Não estou querendo separar o estado de Goiás do Brasil, acho que isso não é bom para ninguém, mas estou apenas comentando sobre esta questão do futebol, que é um esporte. Da mesma forma, independente se você gosta da seleção ou não, se o Brasil jogar contra a Nigéria, ninguém vai torcer para a Nigéria. Se o Brasil jogar contra a Alemanha, todo mundo vai ter a preferência pelo Brasil, porque é onde você nasceu. E aí no futebol, quando você fala de estados, né, acaba que quer colocar tudo no mesmo balaio. Infelizmente, com esse tipo de gente, não tem como a gente convencer e tentar pontuar, né, que sempre vai colocar a gente como louco. Mas, enfim, acho que faz parte da discussão aí no futebol. O que o Goiás pode melhorar em relação a isso? Eu até vi uma certa evolução, nem em relação ao jogo de ontem, né? Eu já estava querendo falar sobre esse assunto, mas às vezes aqui no YouTube também você tem que esperar um certo gatilho, um momento para falar, para não ficar muito sem nexo. Eu reparei, não pude ir no jogo porque ficou no meio de semana, ia embolar demais aqui a minha quarta-feira. Então eu resolvi deixar para os próximos jogos no final de semana, que fica mais fácil para mim ir gravar o pós-jogo para vocês e ter essa percepção geral dentro do estádio, né? Tem menos torcedores, eu acho que o jogo mais feio que eu já vi, assim, de ter muita torcida infiltrada, ali principalmente no setor das cadeiras. No tobogão o pessoal não é muito ousado, apesar que ontem eu vi alguns vídeos também, um pessoal com a camisa da seleção brasileira. No espaço família sempre tem, e naquele lado direito das cadeiras, né? O jogo mais feio que eu já vi sobre isso, naquele contra o Palmeiras no ano passado, tinha muitos torcedores do Palmeiras infiltrados, né, ali na região das cadeiras. Contra o Flamengo você via uma galera ali com a camisa amarela da seleção brasileira, outros com uma camisa todo branca, mas não era a maioria, muito longe disso, apenas alguns, mas ainda existem, né? E não tô aqui para falar que esse cara tem que apanhar lá no meio da torcida, não é isso que eu estou querendo dizer, apenas como o Goiás pode tentar tanto se ajudar, e até mesmo esses torcedores que querem ver o jogo, mas que tenham um espaço maior, né? Por exemplo, na torcida visitante. Não gosto de jeito nenhum daquela ideia de torcida metade, achava uma aberração também o Goiás ter que jogar com o Flamengo com um estádio dividido, sabe? Por isso que eu não gosto dessa ideia. Às vezes o pessoal fala, vamos mandar esse jogo pro Serra Dourada, beleza? Eu sei que tem a maior demanda, o torcedor quer assistir aos grandes jogos, mas no fundo, acaba que o cara tá querendo ver quem? O Goiás ou o Flamengo, né? É isso que eu faço sempre a justificativa. Tem muitos torcedores que torcem para os dois, isso infelizmente também não tem como a gente mudar. Se você assiste aqui, pode deixar a sua opinião. Eu não concordo com isso, mas também não vou sair xingando e esperneando por conta de um assunto desse. Beleza, se quer torcer para os dois, pode torcer. Não tô aqui para cagar regra alguma, apenas que existem isso, né? Porque em um jogo contra um outro gigante do Brasil, como um Grêmio, um Cruzeiro, um Internacional, não vende o ingresso em 2 dias, né? E porque contra o Flamengo acaba indo, né? Enfim, acaba sendo uma pequenas hipocrisias, algo que faz parte do ser humano também. Novamente, não estou aqui para mudar isso. O que o Goiás poderia fazer de melhorias? Primeiramente, aumentar o preço dos ingressos para a torcida visitante e da mesma forma facilitar o cadastro no sócio torcedor. O Goiás ele deveria vender os ingressos iniciais para uma partida para quem já tem um cadastro, beleza? Você quer vender, tem que ser o mais rápido possível, grana no bolso, todo mundo gosta, né? Não tem como desfazer isso, mas os ingressos serão vendidos em uma escala muito grande, como em jogos importantes, né, no Campeonato Brasileiro, contra o dito G12, os ingressos irão vender. Então você pode colocar, digamos, uma certa restrição. Olha, os ingressos serão vendidos primeiramente para quem foi em pelo menos 5 jogos no Campeonato Brasileiro e não tem sócio torcedor, entendeu? Aí você faz aquela escala de prioridade para não chegar um malucão, vai lá, faz o cadastro e vai para a Serrinha. Às vezes o cara nem sabe, vai com a camisa do rival, sabe, acaba ocasionando algo mais sério para a própria pessoa, fica feio para o Goiás também. Então eu acho que seria uma forma de facilitar isso, esse cadastro para a torcida mandante tendo uma certa prioridade. Se for em 3 jogos, abre primeiro para sua conta, entendeu? Dificultar um pouco esse primeiro cadastro, porque se o cara nunca foi em um jogo do Goiás até aqui, pode ter exceção, o cara que morava no interior, veio para cá, é torcedor do Goiás, fazer o cadastro
e acaba indo logo no primeiro diante do Flamengo? Pode acontecer, mas não é o normal que a gente acaba vendo. Segundo, aumentar o preço dos ingressos. O Goiás ele cobra uma pechincha, não é porque eu sou bilionário não é isso, é só você comparar o preço dos ingressos no futebol brasileiro. O Goiás cobra muito barato, algo na casa de R$80, né, para a torcida visitante. Você pode aumentar esse valor para tranquilamente 150, porque isso daí é aquela coisa, todo mundo te faz de trouxa. Aí quando é na sua casa, você vai fazer diferente, cara? Beleza, a gente tem que tentar ser bonzinho também, mas ninguém é, sabe? Você vai num jogo aí do Goiás fora de casa contra qualquer time, você vai pagar no mínimo R$100. Isso vai estar muito barato ainda, sabe? Em alguns jogos contra o Internacional, um Cruzeiro, até na Argentina, que tem uma economia mais fraca, né, do que no Brasil, eu fui lá no jogo, paguei 120. E vários jogos que eu já fui pelo Brasil também, em torcida visitante, não do Goiás, né? Porque eu viajei pelo Brasil também, fui em alguns jogos, eu fui na torcida visitante, eu fui do Cruzeiro e Grêmio, se eu não tiver enganado, foi R$85 aquele jogo. Também foi até um bom preço, mas na Série B do Brasileirão. Você pode fazer essa comparação, fica muito barato. E aí o Goiás, ele colocando um ingresso um pouco mais caro, e aumenta propriamente o valor dos ingressos na cadeira com aquela opção da meia entrada, com a camisa do Goiás, obviamente. Além da facilitação para você fazer o cadastro no sócio torcedor durante todo o ano. Aí você vai falar, não, mas aí o cara vai fazer o sócio e vai entrar na Serrinha no jogo seguinte. Não, você faz e obriga o cara a ter aquele cadastro com o pagamento de uma multa, caso ele não fique, por exemplo, por pelo menos 3 meses, 6 meses, algo nesse sentido. O Goiás, infelizmente, só deixa para você fazer o sócio torcedor lá no começo do ano, ainda no Campeonato Goiano, sem jogos tão atrativos, né? E acaba que muitos torcedores que querem fazer depois, eu agora cheguei em Goiânia na metade do mês de agosto de novo, né? E aí não tem como eu fazer o sócio porque está barrado, né? E aí chega no final do ano, cancela todas as inscrições. Eu acho isso uma besteira sem tamanho também pelo lado do Goiás. Pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto também. Daqui a pouco volto para falar sobre outros tópicos. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado da Sorte GoBet, casa de apostas esportivas, para você palpitar nos jogos desse sabadão com ótimas cotações. Atlético Mineiro e Cuiabá, com a vitória do Atlético pagando 1,50 a cada real apostado. Teremos também a Série B do Campeonato Brasileiro, com a vitória do Sport diante do Londrina, pagando 1,32, um empate a 3,38. Chapecoense e Ceará também com empate a 2,47. Na Série C do Campeonato Brasileiro também outras importantes partidas, como Botafogo da Paraíba e Paysandu, a 2,56 um empate, uma vitória do Paysandu fora 3,20. Essas e todas as outras partidas também nos jogos do futebol internacional. Campeonato inglês, campeonato italiano, alemão, francês, você encontra lá na Sorte GoBet. O link eu vou deixar para vocês disponível aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Vai lá, faça o seu cadastro, depósito via Pix, sem dificuldade alguma, nosso parceiro de longa data aqui do canal. Seguindo aqui com o nosso vídeo, só para colocar outros pontos também, essa ideia de colocar a camisa da seleção brasileira como possibilidade para o cara aí também, eu não acho certo. Outra coisa também que eu não acho certo, o cara chegar lá sem a camisa do Goiás em um jogo qualquer e já começar a falar que o cara trouxe para outro time. Não acho que esse deve ser o comportamento ideal, porque a pessoa pode trabalhar, por exemplo, ali próximo, né? Até porque a Serrinha está muito bem localizada, por exemplo, onde o pessoal geralmente trabalha, né? Muito próximo de vários escritórios, indústrias, comércios, né? Na região do setor Bueno, Bela Vista, o centro de Goiânia também. Então o cara pode tranquilamente ter decidido de última hora aí num jogo e estar com, por exemplo, com o uniforme do seu trabalho ou uma camisa branca, algo nesse sentido. Agora, a camisa da seleção brasileira, eu já acho, digamos assim, contraditório. Porque se a pessoa teve o tempo de ir até em casa, por que ela tá indo com a camisa da seleção e não do Goiás, entendeu? Aí eu já vejo como que o Goiás ele abre uma brecha. É óbvio que mudando camisa você não vai impedir esse tipo de coisa, mas pelo menos dá pra você ter uma melhoria, eu diria assim, um avanço, né? Nessa questão de camisa da seleção brasileira. O cara pode ir com a camisa da seleção, porque, por exemplo, eu também, quando eu vou de ônibus pra Serrinha, eu não gosto de usar a camisa do Goiás. Então sempre eu trago uma, vou com uma genérica aí, uma preta da vida, uma camisa branca, e aí chegando perto da Serrinha, aí sim, já fui muitas vezes de ônibus pra Serrinha, inclusive, e aí colocava a camisa do Goiás. Pode acontecer também, o cara quer ir já com a camisa e não trocar, vai com a da seleção brasileira, pode acontecer, mas eu acho que também você acaba abrindo uma grande brecha. Tanto é que nesse jogo contra o Flamengo, várias campanhas do Goiás, vídeos no Instagram, no Twitter também, colocando de aquele famoso, né, jogo do Goiás, camisa do Goiás, acho que também que é um ponto. É óbvio que a gente não pode só culpar a diretoria, obviamente o discurso do Goiás, de coitadinho, o time mais pobre da Série A, apesar que isso não é mentira, mas o Goiás e até os outros clubes do futebol goiano compram muito esse discurso, né, de a gente é o pior
é o pior do mundo, é tudo contra a gente. Beleza, em muitas coisas de fato mas ninguém quer ficar do lado de quem não é um vencedor, né? Então acho que o Goiás, ele mudando um pouco esse discurso, sendo um pouco mais ousado, voltando a fazer campanhas melhores no Campeonato Brasileiro, você aderindo novos torcedores, né? E obviamente o garoto jovem ali com 6, 7, 8 anos, né? É quando a gente tem aquele discernimento para gostar ou não do futebol. É óbvio que o cara vendo o Flamengo ganhando tudo na televisão, ele vai preferir do que o Goiás, porque muitas vezes a família nem liga, o pai dele já torce pro Flamengo, ou algo nesse sentido, ele nem sabe o que é estado, o que não é. Então eu também não sou tão radical assim de sair apontando o dedo. Sem considerar que também que em Goiânia vive muitas pessoas de outros estados, aí o cara já vem com o time dele, não tem nada com isso também. O Brasília, que tá aqui muito pertinho, outra coisa também, né? Mas enfim, não tem como a gente mudar o mundo. E sim, começando pra gente dar uma melhorada na torcida, enfim, se você comparar os últimos anos do Goiás, já tem sim um certo avanço. Pode opinar aqui embaixo nos comentários a respeito desse assunto. Sei que vai ter muita gente me xingando também, né? Infelizmente, dentro da torcida do Goiás também tem muita gente que torce para outros clubes. Como falei, não vejo erro algum, não é que o cara tem que abandonar, nada desse sentido, mas valorizar, né? Ter um pouquinho mais de percepção, porque se fossem outras coisas genéricas, né? Se jogar o clube do seu bairro contra o outro, né? O famoso, vamos colocar aí um de Goiânia, sei lá, o Jardim América contra o Parque Amazônia, ou Parque Amazonas, Amazonas, tá certo. Enfim, você não vai torcer pro outro, né, sendo que você está no outro bairro. Enfim, há algumas coisas que, como falei, pequenas hipocrisias da vida fazem parte também. Pode opinar aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e os dois links dos apoiadores da Zapay e da Sorte Colbet na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!